Deletando o Estado. Um desafio para os minarquistas. Este artigo foi escrito por David Gordon, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. O excelente livro de Ian Scoble, Deleting the State, An Argument About Government, apresenta um desafio fundamental para os libertários do Estado mínimo. Todos os libertários consideram a liberdade como o mais alto valor político e se opõem à coerção. Por que, então, alguns libertários rejeitam o anarquismo? Sob o anarquismo, as pessoas escolhem livremente sua própria agência de proteção, mas a variação minarquista do libertarianismo os proíbe de fazê-lo, desde que permaneçam no território controlado pelo Estado mínimo. Como os libertários podem justificar coagir as pessoas dessa maneira? Scoble encontra a resposta no que chama de medo hobbesiano. Hobbes argumentou notoriamente que as pessoas em estado de natureza não podiam confiar umas nas outras para manter os acordos de abster-se do uso da força. Em um estado de guerra perpétua, incluindo tanto a luta real quanto a prontidão para lutar, a vida seria solitária, pobre, desagradável, brutal e curta. Para escapar desse destino, seria racional que cada um entregasse suas armas a um soberano, que teria então o poder de garantir que as pessoas cumprissem seus acordos. Nesta circunstância, as pessoas poderiam se beneficiar da sociedade. Hobbes não acolheu a perda da liberdade como um bem em si, mas argumentou que somente pela rendição drástica da liberdade que ele especificou poderia a paz ser preservada. Os libertários, obviamente, rejeitam o Leviatã de Hobbes. No entanto, pensa Scoble, os minarquistas, em parte, adotam o medo hobbesiano. Eles não pensam que as pessoas ou as agências de proteção que eles designam para fazer valer seus direitos seriam capazes de chegar a um acordo pacífico na ausência de um Estado monopolista. Por isso, eles acham necessário permitir mais coerção do que seria idealmente desejável. Sem dúvida, é ruim que as pessoas nem sempre possam ser defendidas pelo órgão de proteção de sua escolha, mas esse sacrifício da liberdade é necessário para a existência da sociedade. Scoble diagnosticou com precisão as motivações dos estatistas mínimos? Ele se esforça para apoiar sua afirmação por meio de uma análise de 3 notáveis filósofos libertários, Robert Nozick, Tibor Mackin e Jan Norvison. Como Scoble aponta, Norvison abandonou o estatismo após a publicação de The Libertarian Idea, e mesmo lá, ele demonstrou considerável insatisfação com o Estado. No entanto, Scoble, com razão, acha importante examinar o argumento contratualista em favor do Estado apresentado naquele livro. Sua explicação de Nozick parece não ter compreendido totalmente o argumento elusivo da parte 1 de Anarquia, Estado e Utopia. Scoble sustenta que Nozick favorece o Estado mínimo por razões de eficiência. Agências de proteção concorrentes temeriam ataques preventivos de outras agências. Para evitar esse resultado, uma agência dominante teria justificativa para forçar todos no território que controla a fazer uso de seus serviços. Não só a agência dominante poderia legitimamente proibir a concorrência, ela poderia obrigar mesmo aqueles que prefeririam uma agência diferente a pagar por seus serviços de proteção. Visto desta forma, a explicação de Nozick faz uso apenas do meio hobbesiano que Scoble postulou. Mas Nozick não diz que a agência dominante pode obrigar aqueles que preferem outras agências a se juntarem a ela. Tampouco pode obrigar as pessoas a pagar por seus serviços de proteção. Além disso, embora Nozick discuta ataques preventivos, ele não assume que as agências vão temer tais ataques por outras agências. O próprio Scoble cita uma passagem de Nozick que parece minar sua tese. Aspas, mas refutamos a acusação que imaginamos anteriormente de que nosso argumento falha porque prova demais na medida em que fornece uma justificativa não apenas para a ascensão permissível de uma associação protetora dominante, mas também para a associação proibir alguém de contratar outra no seu lugar, ou alguém proibir uma pessoa de se associar a qualquer associação. Nosso argumento não fornece justificativa para essas últimas ações, e não pode ser usado para defendê-las. Fecha aspas. Diante dessa passagem, como Scoble pode manter sua interpretação de Nozick? Ele responde assim, aspas, se o argumento não fornecer uma justificativa para a associação protetora dominante que proíbe os indivíduos de optar por não participar, então Nozick não tem argumentos para o Estado além do que poderia surgir sem violar os direitos de ninguém. No entanto, ele vê o desenvolvimento como mais do que simplesmente uma possibilidade lógica. Ele deve acreditar que nenhum conjunto competitivo de tais agências poderia ser justo e viável. Fecha aspas.
Scoble permitiu que sua concepção do que um estatista mínimo deve acreditar baseasse sua interpretação de Nozick. No sistema de Nozick, a agência dominante pode proibir com sucesso outras agências de impor procedimentos de decisão arriscados a seus clientes, porque ao fazê-lo prejudica esses independentes. Deve fornecer-lhes serviços de proteção gratuitos ou de baixo custo. Essas características, na visão de Nozick, são suficientes para tornar a agência dominante um Estado mínimo. Se Scoble não concorda que isso é suficiente para um Estado, ele pode estar certo, mas essa é a alegação de Nozick. Ele não diz, como Scoble pensa, que a preservação da sociedade necessita de coerção que viole os direitos. Mesmo que eu esteja certo sobre Nozick, Scoble ainda não tem um bom argumento? A razão pela qual Nozick pensa que a agência dominante pode proibir procedimentos de decisão arriscados é que o conhecimento de que esses procedimentos podem ser aplicados evoca medo. Não temos aqui um tipo de medo hobbesiano? Mas este é apenas o ponto crucial. Na estrutura de Scoble, o medo hobbesiano leva os libertários a aceitar a coerção que de outra forma considerariam injustificada. Nozick não pensa assim. Ele pensa que a agência dominante age perfeitamente dentro de seus direitos ao proibir procedimentos de decisão arriscados para seus clientes. Scoble, se o entendi, pensa que a agência dominante pode de fato fechar todas as agências concorrentes, declarando seus procedimentos de decisão inaceitavelmente arriscados. Mas isso não está correto. A agência dominante não pode proibir outras agências de aplicar tais procedimentos a não clientes. Nozick não afirma que as agências seriam capazes, sem um Estado mínimo, de resolver pacificamente suas diferenças sobre os procedimentos de decisão. Ele acha que elas não têm a obrigação de fazê-lo. Scoble sente falta disso quando diz, aspas, temos alguma razão para pensar que as empresas procurariam este tipo de solução cooperativa em vez de recorrer a conflitos violentos? Nozick só pode descartar essa possibilidade apelando para um medo hobbesiano. Fecha aspas. O esquema de Scoble também não se encaixa totalmente no argumento de Tibor Macon. Macon levanta uma objeção às agências de proteção concorrentes que apoiam a análise de Scoble. Macon imagina uma situação em que uma agência condena um cliente de outra agência por um crime. O que então acontece? Se Macon considera isso uma dificuldade para o anarquismo, ele não deve pensar que as agências achariam difícil, se não impossível, chegar a um acordo? Em caso afirmativo, ele não favorece uma única agência de proteção em um determinado território por razões de eficiência, exatamente como sugere o modelo de Scoble? Macon realmente levanta o problema das agências concorrentes, mas não o trata da maneira que a explicação de Scoble sugeriria. Ele não argumenta que, como as agências concorrentes achariam difícil um acordo nesse tipo de caso, um Estado monopolista pode, portanto, por necessidade, restringir direitos. Muito pelo contrário, sua alegação é que uma agência de proteção do tipo que ele apoia não viola os direitos de ninguém. Não se trata de abrir mão de direitos por necessidade, como Scoble queria. Minha objeção a Scoble pode ser esclarecida se considerarmos como um defensor de Robert Lefebvre pode evocar o medo hobbesiano contra o anarquismo libertário padrão. Ele pode alegar que os anarquistas convencionais permitem o uso ou a ameaça da força em defesa da propriedade. Tais concessões à necessidade, ele diria, repousam em uma visão quase hobbesiana de que a sociedade não poderia funcionar sem tal dependência da força. Apenas um sistema que renuncie completamente à força, como descrito, por exemplo, no livro de Lefebvre, This Bread is Mine, qualifica-se como totalmente libertário. A resposta do anarquista padrão não seria óbvia? As pessoas que usam a força nas circunstâncias indicadas não violaram nenhum direito. O anarquista padrão não concorda com a posição contrária de Lefebvre. Da mesma forma, o minarquista, sugiro, normalmente não se vê como comprometedor de direitos. Ele acha que seu sistema está de acordo com os direitos. É claro que Scoble discorda, e acho que ele está correto em fazê-lo. Mas, mais uma vez, não se segue que, do seu próprio ponto de vista, um minarquista aceite violações de direitos. Dito isso, a discussão de Scoble sobre o medo hobbesiano é de grande valor. Muitas pessoas rejeitam o anarquismo libertário apenas porque pensam que isso levaria ao caos. Scoble argumenta que o medo hobbesiano carece de fundamentos adequados. As pessoas podem resolver disputas sem um Estado monopolista. Como muitos libertários, Scoble apresenta exemplos históricos de sociedades sem Estado. A Islândia, a Irlanda e o Oeste americano entre eles. Mas ele não para por aí. Ele confronta o medo hobbesiano em seu próprio terreno de teoria. O argumento hobbesiano pode ser colocado dessa maneira.
Um grupo de pessoas pode reconhecer que, se todos se abstivessem de iniciar a violência, todos estariam em melhor situação. A vida não seria mais desagradável, brutal e curta. As pessoas poderiam agora viver em paz. Infelizmente, esse reconhecimento não gerará o acordo necessário. Cada pessoa também reconhecerá que ainda seria melhor se ela própria recorresse à violência sempre que julgasse vantajoso. Se os outros mantiverem seu acordo, tanto melhor. E se não o fizerem, uma fica claramente pior por ser a única pessoa a observar o acordo. É claro, todos raciocinarão da mesma forma e ninguém cumprirá o acordo. Em resumo, temos aqui um clássico dilema do prisioneiro. Scoble traz à tona importantes trabalhos de Robert Axelrod e escritores posteriores que enfraqueceram a análise que acabamos de apresentar. O argumento de que a manutenção do acordo, apesar de suas reconhecidas vantagens para o grupo, é irracional só se aplica a um caso especial. Se as pessoas não esperam ter mais relações umas com as outras, então a deserção é o custo racional. Mas as pessoas em uma sociedade não se encontram em tal dilema do prisioneiro de um só tiro. Muito pelo contrário, elas devem lidar uma com a outra repetidamente. Em tal dilema do prisioneiro iterado, a cooperação, e não a deserção, é racional. Aspas. Desertar é a estratégia dominante apenas se você jogar o jogo apenas uma vez. Não é a estratégia dominante. A pesquisa mostra se você jogar o jogo em série, isto é, repetidamente. Acontece que, nesse caso, a estratégia mais eficaz é a cooperação responsiva. Fecha aspas. Sem dúvida, podem ser levantadas objeções a esse argumento. Por exemplo, pode-se aplicar diretamente o argumento da cooperação a uma situação em que os atores não confrontam repetidamente recompensas idênticas? Mas o argumento de Scoble é imensamente sugestivo. A suposição de que as pessoas precisam de um Estado para sobreviver como sociedade deve enfrentar um poderoso desafio. O livro contém muito mais, por exemplo, excelentes discussões sobre como uma sociedade anarquista libertária lidaria com desastres e se as divergências entre libertários e defensores de outras visões políticas são incomensuráveis. Mas achei melhor me concentrar no argumento central de Scoble. Deleting the State é uma contribuição notável para a teoria política libertária. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.